Então vamos nos preparar para esse encontro, como sempre fazemos, momento muito importante, essa preparação. Então feche os olhos um pouquinho, busque se interiorizar, né? Olhar dentro de nós, Deus presente. Nós somos essa partícula de Deus, estamos ligados a Ele, né? Então façam essa sintonia, é tão fácil, né? Tem que desligar daqui de fora, de todas as coisas que perturbaram a cada um de nós nesse dia, né? Todos os barulhos que nós passamos no dia de hoje, né? Que tirou essa nossa sintonia, serviu de obstáculo, né? E agora, nesse momento, busquem encontrá-lo dentro de cada um de nós. Ele está aqui, ele está presente em nós, né? Basta você deixar ele agir. Então se coloque perante ele com muita humildade, simplicidade, buscando seguir de perto. Isso é muito importante, né? Muito importante mesmo. O desapego. É esse sentido do se afastar das coisas do mundo, e é tudo ilusão, faz de conta. Não se deixar ser envolvido por todas essas coisas que o mundo oferece. Desapegar-se de tudo e colocar ele na frente, em primeiro lugar. Então faça essa entrada dentro de cada um de nós, abrindo a porta do seu coração, deixando ele entrar. Ele só entra se você permitir. Se não permitir, ele não entra. Ele não se manifesta. Ele fica apenas observando. Quando você dá a permissão, daí sim. Daí ele se manifesta em nós. Então dê permissão. Convide ele a participar da sua vida, a dar opiniões, a nos governar, mostrar o caminho, falar através de cada um de nós, que possamos ser guiados por ele. Então esse é o sentido da unidade, ser um com o Pai. Quanto mais nós nos envolvemos com ele, mais nós nos aproximamos da unidade. Ser um. Converse com ele nesse momento. Coloque as suas intenções. Peça que ele venha animar a todos nós, aumentar a nossa fé. Ele vem abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos melhor o que Ele tem a nos ensinar nessa noite. Peçam a paz, peço a saúde para todos nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade. Em especial, rezemos pela paz no mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o seu Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo Amém. Vamos proclamar o Santo Evangelho. Guilherme, você quer ler? É longo, hein? Então o Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Não julguem que eu vim abolir os livros sagrados da lei e dos profetas. Não vim para os abolir, mas para aperfeiçoá-los. E eu lhes afirmo, todos os mandamentos da lei devem ser observados. É mais fácil deixar de existir o firmamento e a terra do que deixar de vigorar um só dos mandamentos da lei, aperfeiçoada que lhes trago. Aquele, portanto, que desprezar qualquer mandamento desta lei que lhes trago, por menor mandamento que seja, ou ensinar aos homens a desprezá-lo, será considerado o menor reino dos céus. O menor no reino dos céus. Aquele, porém, que viver na prática esses mandamentos e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. Eu lhes afirmo, se a vida religiosa de vocês não for mais perfeita que a dos explicadores ou professores da lei e dos fariseus, que é feita de fingimentos, de exterioridades e de desprezo aos outros, vocês não poderão entrar no reino dos céus. Não poderão pertencer à minha religião, que é feita de sinceridade, de vida interior e de verdadeira valorização dos outros. Vocês sabem o que foi dito a seus antepassados. Não devem matar, pois aquele que mata deve ser julgado pelo tribunal. Mas eu lhes afirmo ainda mais. Deve ser julgado também aquele que ofende a seu irmão, e julgado com muito mais severidade aquele que ofende gravemente a seu irmão. E aquele que desprezar com ódio a seu irmão e tratá-lo como um louco, estará em perigo de ser condenado ao inferno. Por isso, se você está para participar de um culto divino, diante do altar, e se lembrar que ofendeu a seu irmão, vá antes reconciliar-se com ele. Depois disto, sim, vá participar do culto divino. Se você tem uma questão com alguém, procure reconciliar-se com seu adversário, o mais depressa possível, antes que ele o intime a comparecer diante do juiz. Pois o juiz entregará você à polícia e você será levado à prisão. E acredite, de lá você não sairá, até que cumpra toda a sua pena. Se você ofendeu ou prejudicou alguém, reate a amizade, desfazendo a ofensa ou compensando o prejuízo. Caso você persistir na ofensa ou prejuízo, Deus se encarregará de lhe aplicar um castigo. Vocês sabem também o que foi ensinado a seus antepassados. Não cometam adultério. Eu lhes afirmo ainda mais. Aquele que olhar para uma mulher com desejos de posse, já está pecando em seu coração pela intenção de pecar. Por isso, se os seus desejos maus e sua cobiça levam você ao pecado, arranque de seu coração esses maus desejos e essa cobiça, e afaste-os de você. É preferível deixar de lado esses maus desejos e essa cobiça do que com eles ser atirado ao inferno. Se uma amizade está levando você ao pecado, corte essa amizade e afaste-se dessa pessoa. É melhor para você perder uma amizade do que ser atirado ao inferno. Também foi dito, todo aquele que rejeitar sua mulher deve dar-lhe um atestado de divórcio. Eu, porém, lhes afirmo, todo aquele que rejeita sua mulher a expõe ao adultério. O abandono só é permitido no caso de estarem ligados por uma união ilegítima. E todo aquele que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não deixem de cumprir o que vocês prometeram em juramento ao Senhor. Eu, porém, vou mais adiante. Em suas conversas, não jurem por nenhuma razão. Não jurem pelo céu, porque o céu pertence a Deus, é o trono de Deus. Nem jurem pela terra, porque a terra também pertence a Deus. Não jurem nem por Jerusalém, porque também Jerusalém pertence a Deus, o grande rei. Não jure nem por sua própria cabeça, porque você não é capaz de fazer um só fio de seu cabelo tornar-se branco ou preto. Diga apenas sim ou não.
eu quero que vocês, meus discípulos, tenham tanta sinceridade no modo de falar e de agir, que vocês não tenham necessidade de confirmar suas palavras e seus atos por um juramento. Pois, se a sua afirmação ou negação precisa vir sempre acompanhada de um juramento, é porque alguma coisa não está certa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem dar mais uma lidinha, é longo, né? Dá um tempinho, depois nós voltamos para a partilha. Pronto, gente. Se demorar muito não dá para comentar. Vamos lá. Então eu vou dar uma pinceladinha bem rapidinha, curtinha, depois vocês continuam, né? Então é interessante desse evangelho, né? É o que nós procuramos fazer nesse tempo todo que nós fazemos a leitura orante, é aprofundar o texto, sair da superfície e conseguir alcançar, né, as pérolas preciosas que estão mais no fundo, né? Então a leitura orante, ela nos ajuda a cavar mais fundo, é o que pede Jesus nesse evangelho, né? Para nós ir cavar
para encontrar essas pérolas. Não ficar na superfície, né? Onde a maioria das pessoas, quando leem o texto, elas ficam só na superfície, não conseguem se aprofundar, né? Ir mais além. É interessante nos dizer de Jesus, né, no Evangelho, né, a importância do testemunho, ou de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, né? O mais importante é o testemunho, né? O mais importante não é a igreja, o templo, mas sim o mais importante são as pessoas. Temos que procurar entender isso, né? Ir ao encontro primeiro das pessoas. Nelas está a importância, né? Aí que está o sentido de ser igreja, né? Quando nós nos preocupamos com o outro, quando nós buscamos nos reconciliar com o outro, quando nós realmente procuramos praticar a verdade, né? Sem usar máscaras, porque muitas vezes nós participamos de tantas coisas e usamos máscaras onde nós nos escondemos, né? Os erros, nossos erros, e nos aproximamos das pessoas dentro da própria igreja, né? Com uma máscara onde escondemos os nossos erros, né? Outro dia eu fiz uma comparação, né? Como as pessoas escondem os erros, compram um saco de lixo preto para pôr o lixo dentro para não ver as suas misérias, né? Tudo aquilo que joga fora, né? Se fosse um saco de lixo transparente, você ia ver a sujeira que está ali dentro, né? Tudo aquilo que você está jogando fora, né? E poderia ser reciclado ou usado, né? Da mesma forma, as pessoas usam essa máscara para não aparecer a sujeira que está dentro das pessoas, né? Ou seja, não dão testemunho. Então é uma coisa sem valor, sem sentido, né? Vamos lá. Mário, começa aí hoje, vamos ver. Depois você chama alguém. Nossa, direto assim? É, direto. Nem aqueci aqui, hein? Vai ter que Não, mas usar o profissionalismo agora. O texto é longo, porém ele é focado numa única coisa, né? O cumprimento das leis. Isso é direto e reto. É fácil de ser lido, é fácil de ser entendido, mas difícil de ser cumprido, né? É fácil porque nós somos cristãos, católicos, franciscanos, frequentadores das cerimônias religiosas, missas, procissões, batizados, enfim, toda cerimonial católico, né? Sobretudo nas nossas comunidades, nós estamos sempre presentes, né? Mas não basta só isso, né? A nossa presença aqui o Evangelho de Mateus ele deixa bem claro, né, sobre o que é preciso fazer, a importância de se cumprir as leis. Na teologia nós estudamos o Evangelho de Mateus centralizado no versículo 20 desse capítulo. Esse versículo 20 ele sintetiza o Evangelho de Mateus todinho. Tá aí, né? Na minha tradução aqui da Bíblia de Jerusalém, o versículo 20 diz assim, tem um subtítulo que é a nova justiça é superior à antiga, e diz assim o versículo 20, com efeito eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar dos escribas e dos fariseus, não entrarei nos reinos dos céus. E isso aí é o centro da proposta do Evangelho de Mateus. Então, ele, ao mesmo tempo que ele é longo, é denso, mas ele tem esse foco no cumprimento das leis. Sobretudo quando nós nos colocamos como cristãos verdadeiros, né? Jesus fala para as pessoas daquele tempo que estão ali por perto dele, né? E está falando para nós hoje e vai continuar falando. São observações, né?
que Jesus coloca para toda a humanidade, por todos os tempos. É eterno essa colocação. O ser humano evolui, ele vai se adaptando, ele vai se evoluindo, né? Sobretudo tecnologicamente, mas os deveres, os sentimentos são os mesmos, né? No tempo de Jesus, havia pessoas gananciosas, havia pessoas injustas, havia pessoas de má índole, e não mudou muito, né? Mas Jesus foca no cumprimento das leis e a advertência sobre o descumprimento. Né? Ele foca o cumprimento das leis, né? e adverte com relação ao descumprimento das leis. Nós estamos falando de leis divinas, né? Tem um texto aqui que fala assim, importante também, a nova justiça é superior à antiga. Está no versículo 20, esse que eu acabei de falar para você, que é o centro e sintetiza todo o Evangelho de Mateus. Fica assim, sobretudo para nós cristãos, né? Fervorosos que eu digo não é aquele que vai na missa todo dia, o fervor do cristianismo, do catolicismo, está no agir, no dia a dia. O saber observar o que é a vontade de Deus, como nós estamos agindo com isso. Né? Sobretudo a partir dos evangelhos, né? Que Jesus vem trazer a boa notícia. Jesus vem esclarecer, deixar bem claro para todo mundo qual é a vontade de Deus e o que Deus espera de nós. E a palavra de Deus é aquela, né? Aquilo que eu acabei de falar para vocês, ela não caruncha, ela não envelhece, ela é sempre atual. Então é importante que nós nos mantenhamos sempre atentos, sobretudo com essa questão da nossa relação com o próximo, com Deus. Tudo que a gente faz para agradar a Deus é saber conviver com os irmãos, na alegria, na tristeza, né? Saber discernir entre o que é justo e o que é injusto. Mateus é o evangelista da justiça, né? Mateus, quando eu digo, não é uma pessoa, é o evangelho de Mateus, que tem assim um forte sabor, uma forte percepção no judaísmo. Se vocês perceberem, o único evangelho que o evangelista não fala o nome de Deus, né? Ele nunca fala o nome de Deus, o reino de Deus. Ele fala sempre que, por exemplo, no versículo 20, reino dos céus. Mateus nunca vai se referir à palavra Deus. Era um sinal muito forte dos judeus, né? E até hoje eles não pronunciam a palavra Deus em respeito, né? Acho que não são dignos nem de falar o nome de Deus. Só essa curiosidade. Essa comunidade então era muito focada nessa questão. E esse texto de hoje, né, tem bem a ver com isso aí. Ou seja, todas essas advertências, todas essas comparações, elas têm sempre um sentido. Se você ama, se você vive o amor de Deus, o amor, você não comete os erros. Se cometer, você se autoanalisa, você vai ali, pede perdão, né, volte atrás, né, porque assim, como humanos, nós somos fracos, né? Muitas vezes nós damos as nossas escorregadas, mas é importante a gente reconhecer que errou, né, e pedir perdão. Pedir perdão não é vergonha, pelo contrário, é virtude. A gente erra e pede perdão. Né? Então fica claro assim, a gente está sempre atento, sabemos aqui nesse evangelho, tudo que está escrito a gente sabe, tem conhecimento disso aqui, que é certo, do que é bom. Né? Jesus só nos lembra, né? E enfatiza, para a gente estar sempre atento a isso. Eu acho que é por aí. Então está lá no versículo 20, a tradução aí aqui é um pouco diferente da minha, né? Mas o versículo 20 é o centro, né? De todo o Evangelho. Eu acho que é isso aí. Tá bom? Acho que falei muito, né? Chama alguém. Quem que eu vou chamar aqui? O irmão Marcelo. Ai, Marcelo. Ligar o microfone. Eu lembrei muito também daquela passagem do fariseu e do publicano, né?
tem uma mensagem bem parecida aí, que o fariseu e o publicano foram no templo orar, aí o fariseu já ficava vangloriando, né, se vangloriando, falando: ah, Senhor, ouve minha oração, porque eu sigo todos os seus mandamentos, sigo todas as suas leis, sigo todos os preceitos, né? Faço isso, faço aquilo. Né? Agora aquele outro ali, né, não segue a sua lei, não faz nada. Né? Aí, e o outro não, o outro já foi mais humilde, falou assim: Senhor, eu sou um pecador, né? Me perdoa, tem misericórdia de mim. Então, acho que é isso também que Jesus está dizendo aqui. Qual aquela mensagem? Não adianta também só seguir leis por seguir, por aparência, né? Como disse o Luizinho. Igual o saco preto, né? Tá tudo bonito lá. Você não vê lixo nenhum. Tá tudo certinho, né? Tô seguindo as leis, mas por dentro, como que tá? Né? Tá seguindo leis. Existem leis dos homens, tá? Do homem também, igual as leis de Deus: não matar, não praticar adultério, tá na lei fala isso aí. Mas a pessoa mata outra vez com palavra, né? Jesus disse: uma palavra você está matando mais ainda, né? Com desejo, está com ódio dentro de si. Então mata, há vários jeitos de matar, né? De roubar, de matar. Tem muitos aí que estão praticando crime de corrupção, mas está agindo de acordo com a lei dos homens ali, parece. Mas não está fazendo. Né? Mas dentro da igreja, a gente vê um monte de coisa errada dentro de si, e acho que está seguindo aquelas leis superficiais. Mas Jesus veio não para anular a lei, que ele veio aperfeiçoar, trazer o verdadeiro sentido das leis. Né? Ele não veio anular nenhum, mas ele veio trazer um verdadeiro sentido. O sentido não é só de aparência, fazer as coisas só por aparência, mas é o que está dentro do ser da pessoa. Né? Que ela vai seguindo aquela lei, só por dentro dela. Ela pensa de outro jeito, uma hora ela vai acabar até infringindo alguma dessas leis. E às vezes já está infringindo, né? De outras maneiras. Então, eu não estou matando, mas com palavras ou com gestos, quando trata o outro, não está matando. Né? Muito bem, Marcelo. Chama alguém. Vamos ver. A Rosileide. Eu fico assim, com a ideia do Marcelo aí também. Eu estava aqui pensando, né? Toda semana nós temos um aprendizado na leitura orante, né? A gente aprende que a gente pode mudar e ser melhor. A leitura orante traz isso para mim. E hoje, Deus fala para mim assim hoje: você é livre. Você é livre para escolher o caminho que você quer, né? Então, eu posso escolher o caminho mais estreito, né? Ou aquele mais fácil. E quando ele vem falar aqui para mim das leis, como o Marcelo disse, e o nosso irmão também, ele não veio para mudar nada. A lei dele é uma justiça melhor para nós, uma misericórdia melhor para nós, para a gente aprender a viver melhor. Então, quando ele fala de matar, eu fico com as palavras do Marcelo: será que só tem um jeito de matar? Será que o meu agir às vezes não mata alguém? Quantas vezes eu já ouvi, não sei se vocês ouviram, fulano matou ciclano, você viu? Foi bom, tinha que morrer mesmo. Era um peso aí, a família só sofria. Então, quantas vezes a gente escuta isso? Então, o que vem de lá do coração também mata, né? E quando ele fala de adultério, da infidelidade, né?
A gente às vezes pensa que é a traição, né? O cara trai a mulher com outra pessoa, né? Mas quantas vezes a gente é infiel? Às vezes a gente é infiel com os nossos empregados, às vezes a gente é infiel com nossos amigos, né? E ele vem falar do divórcio também, que o divórcio é, como diz o padre Zezinho, né? Ah, agora arrumei uma melhor, uma mais nova, mais bonitinha, né? Abandona a mulher, os filhos, não quer nem saber se eles vão ter o que comer, se não vai. Então, isso é pecado. E o que eu vi aqui de tudo isso, né? De tudo isso aí, é que ele ainda nos dá o poder da reconciliação, né? Eu ainda posso parar, refletir de tudo e pedir perdão, como diz o Mário. Viu, Mário? Gostei disso aí que você falou. Então, eu ainda tenho uma chance. Por isso que eu volto a falar para vocês. Toda semana, a leitura orante é um aprendizado para mim ser melhor. Ok? É isso aí que eu vi hoje. Aí eu tenho que chamar alguém, né? Vai você aí, Zay. Ok, Rose. Obrigado. Eu vou começar aqui, pessoal, falando da questão da Bíblia, né, que é mais de 1000 anos, né, que ela foi escrita, e que a lei continua válida até hoje, né? Da mesma forma que foi escrita, a gente ainda continua válida a lei. E o que eu vejo que é o mais difícil, e infelizmente isso está dentro de cada um, né? É não a regra externa só, né? Não o que o pessoal está vendo, né? É o que está dentro do seu coração mesmo, né? A parte que está dentro de você. Aqui no exemplo que ele deu do adultério, o adultério não é só você fazer o ato em si, né? De trair a esposa em si, mas um olhar mal intencionado, né? O que está dentro do seu coração, né? O desejo por outra mulher que não seja sua esposa, né? Isso já é o pecado em si, né? É o que Deus não quer, né? Da gente, né? Contra a vontade do Pai. Como a Rose comentou aí do homicídio, da mesma forma, né? Não é só matar com tiro, com faca, etc., matar físico, mas sim com palavras, né? Com gestos, né? Isso eu entendo que acaba sendo um homicídio da mesma forma. Mas o que mais assim me chamou a atenção de tudo é essa questão que a lei, desde o princípio, né, ela foi criada e ainda continua válida. E nós precisamos cada vez mais buscarmos essa lei. Como a Rosa também comentou, né, Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Ele poderia vir aqui, ó, não tem mais guerra, não tem mais fome, não tem mais sofrimento. Mas, assim, nós precisamos, cada um de nós, né, precisamos aprender e seguir e passar por isso, né? Com as leis, eu entendo que é um caminho, uma direção para que nós soframos menos, né? Que nós não soframos tanto assim. Se a gente cumprir a lei, eu entendo que vai ser mais fácil esse caminho e ao encontro do Pai e da vida eterna. Bom, era isso é o meu entendimento. Eu vou passar aqui agora para o Wagner. Ele está dirigindo, Zé. Acho que ele não vai. Desculpa, o Wagner. Então, eu vou dirigir agora. Mas estou escutando. Não, então tá bom. Então vou Obrigado. Vou
Desculpa, o Wagner. Eu vou Não, mudar que então, pode ser? Ah, eu tô escutando aí. Beleza, pode ser. Então, eu fiquei na questão, sim, sendo bem simples, né? Eu tô seguindo, né? O que Jesus falou lá pro discípulo, né? Tô seguindo essas leis, né? Essas instruções e tal. Porque ele nem falou, nem vou mudar nada, nem vou criar nada, né? Mas vocês têm que seguir. Vocês têm que seguir. Não. Em outras palavras, né? Ele não está inventando a roda, né? Cara, tá lá, vocês têm que seguir. E a pergunta é, eu tô seguindo, né? Eu tô fazendo tudo isso que tá pedindo o Evangelho? Tá pedindo Jesus ali, que foi escrito lá atrás, né? Não, né? A resposta é não, né? Na totalidade, né? E enquanto a gente não buscar querer seguir isso na totalidade, a gente vai ficar levando puxão de orelha, né? Igual a gente falou aqui no começo, né? Porque tem que ficar muito atento, né? Tem que ficar muito atento. Não é divorciar, por exemplo, uma outra mulher, um outro homem, que seja, né? Vai no 0 a 0, né? Você e seu amigo, né? Quantos amigos eu, né, e nós tivemos coragem de falar, ó, cara, desculpa, pô, eu errei, né? Foi mal aí, né? Vamos junto, mesmo sem estar errado, né? Quantas vezes a gente foi na missa já carregando uma bandeirinha ali, falando, cara, eu dei mancada ontem, cara, tô aqui na missa hoje, né? E é isso que a gente tem que prestar atenção, sabe? Acho que isso que o Evangelho vem trazer para nós, né? Presta atenção nisso, né? Não fica dando essas mancadas, né? Vamos falar assim, né? Não fica dando essas mancadas, né? Vamos... Tá aqui, ó, é uma lei, né? É uma regra, é uma ordem, né? A gente gosta muito disso hoje no nosso mundo atual, né? Não sei como que era no passado, mas a gente gosta muito de... Onde está escrito, né? Quem falou isso, né? Tá tudo escrito, cara. Tá aí, né? Quem falou foi até Jesus, né? Então... E às vezes a gente ainda... Porque é a fraqueza humana, né? A gente se perde. A gente se perde. Mas mais importante do que se perder é a gente saber que está se perdendo para falar, cara, eu não vou errar mais. Para que tentar, sabe, cada vez mais errar menos. Vou falar, vou errar mais, né? Mas enfim, errar menos talvez. E tentar seguir essas leis, né? Essas regras, essas normas. Foi isso que eu peguei aqui hoje. Vou passar para aqui, não. Eu fiquei um pouco nessa parte da questão das máscaras, né? E a gente tem uns dias aí que a gente tem passado de notícias, né? Não sei se é meu algoritmo do meu celular, né? Das minhas redes sociais, mas quanta abuso, né, gente? Abuso de menores, abuso de imigrante, né? Quantas máscaras têm caído ultimamente, sabe? E cada vez mais, assim, pessoas que são poderosas, né? Que dizem fazer o bem, que se promovem fazendo o bem e agora tá caindo as máscaras delas, assim. E tá feio demais, né? É uma coisa... E com certeza elas já estão vivendo o inferno aqui na Terra, né? Enfim. Então acho que isso que vem muito com o que o Evangelho está dizendo, né? Jesus já foi falando isso e realmente acontece, né? Essas pessoas vão sentir isso, né? E acho que Jesus entristece, né? Com isso, né? Porque ele não queria que ninguém passasse por isso. Não queria que ninguém, né, dos filhos de Deus fizesse algo tão ruim, né? E aí eu trago pra gente também, né? O que a gente tá, né? Quais são as minhas máscaras, né? Talvez não seja uma coisa tão absurda, mas tá me tirando a minha vida, né? Tá me tirando o meu brilho, tá tirando a minha paz, né? Então deixar essa máscara... Tira essa máscara, né? Faz igual o Mário falou, vamos pedir perdão, pedir desculpa e a partir disso caminhar, né? Então,
A máscara dá muito mais trabalho do que seguir Jesus, pode ter certeza. Então, acho que é isso. Eu vou chamar o Nelson. Bem, então Moisés subiu na montanha e recebeu os 10 mandamentos de Deus, né? Mas aí então Jesus, no Sermão da Montanha, que é a continuação aí, ele está falando sobre essa, aperfeiçoando a lei, né? Detalhando a lei. Porque os 10 mandamentos, você pergunta, você matou? Ah, nunca matei. Não roubei, não traí minha mulher. Mas aí Jesus está explicando direitinho. Não só a lei principal, colocando os detalhes, né? Que na justiça que a gente tem que viver, obedecendo esses detalhes, que você vai ganhar o reino de Deus, né? Dos céus, né? Que não é fácil, não. E você fala assim, eu nunca matei, mas você vive desejando mal para o outro, discutindo em rede social, querendo que a sua opinião seja melhor que a do outro. Quem somos nós, né? Nós somos todos filhos de Deus, cada um tem uma cabeça, cada um tem que seguir a lei de Deus. Não querer se sobressair, discussão, achar melhor que você sabe mais que o outro. E a gente está falando aqui, aquele que chamar seu irmão de imbecil. Por quê? Você está julgando o outro, né? E cada um aí não deve julgar, cada um tem uma cabeça, né? Mas eu gostei mesmo do finalzinho, que fala assim, se for sim, é sim, e se for não, é não. Para não ficar dando desculpa, falando isso, aquilo e não decidindo, né? Quando é sim, quando é não. Precisa mais que isso, né? Eu vou chamar você para um trabalho na igreja. Se você fala sim, faz direitinho, faz para Deus. Você fala, não consigo, não posso. Não, todo mundo tem que entender, né? Então esse evangelho de hoje é bem profundo, viu? E nós, como os cristãos, né, católicos, a gente tem que seguir essas leis. Que não é só isso, né? Até fala lá do adultério, que pessoas que pela internet agora tem muita coisa errada que vem, né? As pessoas veem, olham assim, cobiça, né? Não pode nem isso, tem que deletar sem ver. Porque o pecado está no coração da gente, né? Quando você pensa mal, aquilo já é um pecado, né? Então, mas Jesus explicou muito bem que ele veio para aperfeiçoar a lei, né? Então, se você fosse ver só os tópicos principais da lei, dos 10 mandamentos, né? Muitas vezes, eu não fiz isso, mas fez alguma coisa no outro nível, né? Quando você discute com alguém, quando você não dá valor para a sua mulher, por exemplo. Tudo que foi falado aí. É isso aí, então, irmãos. Eu gostei muito do evangelho de hoje. Quem que eu posso chamar agora? O Wagner não? Do outro lado, quem que está mais? Conceição, o Eu. Espera um pouquinho, a Marli quer falar também. Marli, Só um então, minutinho. Boa noite. Eu resumo esse evangelho muito, muito interessante tudo, né? Mas eu resumo na obediência. A obediência, desde a gente criança, a gente não obedecer os pais, a gente acaba não se dando bem, não obedecendo no trabalho, não obedecendo no trânsito, não obedecendo as regras da vida, não obedecendo em sentido nenhum. Desde você estar num hospital, você não obedecer as regras que estão lá. Desde a hora que você escuta lá no casamento, as regras, não precisa nem escutar, você já sabe das regras, porque Deus já deixou os mandamentos, né? E em todo sentido, é a obediência. Você tem que seguir a obediência de Deus. Se você obedecer a Ele, você tem que dar tudo certo na sua vida, por mais que seja difícil. Pensar, respirar fundo antes de falar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Tem que estar sempre se inserir do agrado do nosso Deus. Se for, é porque você está obedecendo a nosso Pai maior. É isso. Posso ouvir agora.
Eurico, então, ele... Obrigada, Marlene. Quando eu vi que eu me escutei, acho que tá. Vocês estão me escutando bem ou tá dando eco? Agora melhorou. Ó, quando eu vi esse evangelho, ele resume naquele ditado: o que vale é a intenção. Porque o que vem do coração é o que mais tem peso, né? Muitas vezes, como muitos acabaram dizendo, né? Não é preciso matar ou cometer o adultério fisicamente, mas só de você pensar ou melhor, ter a intenção de, você já está pecando. E como Francisco mesmo falava, né? A gente tem que tentar ver as coisas do mundo como Deus, né? E se a gente fica vendo as coisas mudando, isso faz com que a gente acabe pecando, porque é muito fácil de pecar. Você vive praticamente num mundo que tudo ao seu redor remete ao pecado. Mídia, como mesmo a Kenula falou, né, das redes sociais, do algoritmo do celular dela, que acaba trazendo essas questões que sempre está em pauta, né, de famosos que cometem, estão acontecendo muita criminalidade, que se escondia atrás de um rosto de bonzinho e depois descobre que faziam coisas, atrocidades, né? E é complicado, porque você imagina as pessoas sendo de uma forma e quando menos espera, você descobre que aquela pessoa não é aquilo que se pensava, né? Então, assim, é bem complicado essas questões. Mas o Evangelho seria o que Deus espera da gente, seria o que deve ser seguido para entrar no reino de Deus. A gente tem que fazer aquilo que vem do nosso coração, a gente tem que usar um pouco a razão também. Nesse sentido de usar razão, a gente acaba pecando, porque quando eu olhei esse texto, eu já pequei, porque eu falava, nossa, como assim obedecer às leis? Mas e se essas leis não for tão... Aí eu falo, porque Deus foi condenado por essas pessoas aqui que obedeciam à lei. E eu já comecei a pecar só de pensar que isso aqui parecia que estava querendo me prender aqui, sabe? Então, assim, é muito difícil, porque o próprio Evangelho te faz pecar também. Porque você começa a pensar, você começa a sair um pouco do propósito, e aí você vê como que é muito fácil a gente acabar pecando. E é claro que você pecar é ruim, mas você levar outras pessoas a cometerem pecado é pior ainda. E lá no final, como diz o Nelson, que eu achei bem interessante, que eu também vi essa questão, não justifique as coisas. Se é não, se sim é sim. E isso você tem que dizer com confiança. Talvez se você não tiver condições de ter naquele momento a certeza de dizer sim ou dizer não, você simplesmente não precisa responder. Você tem que pensar, indagar e depois dar a resposta. Você não precisa dar a resposta imediata, mas você tem que falar aquilo que é necessário e não ficar fazendo rodeio, tentando justificar algo que tipo, não tem necessidade. E eu não sei, eu acho que o propósito é o que cada um falou mesmo. Eu achei um evangelho bem assim, complicado de se comentar. Eu gostei muito do que vocês comentaram, conseguiu clarear um pouco a minha mente, porque quando eu li isso daqui sozinha, eu estava surtando aqui. Eu falei, gente, eu não estava acreditando no que eu estava lendo. Eu fiquei assim, como que isso está no Evangelho? Como que não pode fazer isso? Como que não pode fazer isso? Será que isso é verdade? Eu fiquei com a cabeça toda pensativa aqui. E aí vocês conseguiram fazer com que viesse uma
uma ajuda aqui nessa interpretação, que vocês ajudam bastante, que é o propósito da leitura orante. É aquilo, é você aprender compartilhando as informações, né? E tentar sempre ser melhor do que você é há horas atrás ou ontem, né? Você sempre tem que tentar progredir e tentar seguir os preceitos de Deus, né? É mais ou menos isso. Encerrado, então. Eu vou passar para a Conceição não está, a Ilza também não está, eu não estou conseguindo ver quem está do outro lado. Eu acho que eu era o último mesmo, não tinha mais ninguém, né? Tem a Esse é Conceição. o Marcelo e a Conceição. É o Marcelo e a Conceição? Então, pode ser... Vou deixar a Conceição, porque eu acho que o Marcelo vai querer encerrar. Então, vou passar para a Conceição. Você quer falar, ou Conceição? Acho que eu não estou escutando. Conceição? Marcelo? Pode ser? Então, Conceição, hoje não está dando para eu falar, tá bom? Mas já foi muito bem comentado, tá? Só isso hoje. Tá? Beleza, então eu acho que eu vou passar para o Marcelo. Esse evangelho de hoje, né, ele traz muitas orientações, né, de Jesus dá aos seus discípulos, né? E hoje ele fala para nós, né? É certo que a gente tem que entender o sentido, né, das coisas. E tem muita coisa que não pode ser interpretada ao pé da letra, né? E tem várias coisas, né, que também essa parte aqui que se fizer uma leitura ao pé da letra, praticamente você vai ficar cortar a mão, arrancar o olho. Então tem que se entender, né, o que Jesus está querendo dizer. Praticamente ele está falando do pecado, né? A gente para cair no pecado é muito fácil, né? São muitas tentações, somente no mundo de hoje, e vem uma avalanche, né, de coisas, seja nas mídias, né, nas redes sociais, televisão, né, tudo. A gente tem que cortar o mal pela raiz, né? Isso é que eu entendo desse evangelho. E ser uma pessoa verdadeira, né? Fecha o evangelho dessa forma, né? Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Não tem como ficar em cima do muro, né? Você é uma coisa, você é outra coisa. Não tem como. Então, isso é um evangelho bem. Que chama a atenção da gente mesmo. E. Acreditando, né, na misericórdia de Deus, né? E sempre nos perdoa, né? Então, maravilhoso, né? Mas ser cristão
essa questão não é fácil, não às vezes tem gente que pensa que é fácil, né? Cada dia um desafio, cada dia uma luta, né? A gente vai estar. Vamos lá então. Alguém quer fazer mais algum comentário? Fique à vontade, que dá tempo, né? Não? Só vou reforçar aqui, Luiz. Tá, pode falar. Aqui, novamente, né? De novo, olhar com carinho, com atenção aí o versículo 20. Deixar bem claro. Vou repetir o versículo 20. Com efeito, palavra de Jesus, né? Com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça, está falando para nós, se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Escribas e fariseus naquele tempo tinham um sentido, o modo de agir deles. Eles tinham umas leis que favoreciam só a eles. Então, quando Jesus fala assim, a vossa justiça para nós não ultrapassar a dos escribas e fariseus, vamos trazer para os nossos dias, quem seriam esses escribas e fariseus? Que impõem alguma justiça em benefício próprio. Então, a justiça divina que Jesus nos ensina tem que ultrapassar essa dos fariseus, dos escribas dos nossos dias. São pessoas que têm outras intenções e não batem com as propostas cristãs. E muitas vezes, sobretudo hoje, a velocidade das informações que influenciam as pessoas nos levam a sair do caminho que Jesus nos ensinou. Então, atenção, né? É bom que fique bem acentuado esse versículo 20. Jesus está falando para nós. Olha para mim e fala assim, se a tua justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, esses que têm muita influência em benefício próprio, não entrarem no reino do céu. Discernimento sobre o que é a justiça divina, sobre aquilo que Jesus nos ensinou. Eu acho que está sintetizado aqui. Nós sabemos o que Jesus nos ensinou, né? E que ele nos ensina supera, ultrapassa, né? Esses pseudo-justiças, né? Que tem aí, desde os tempos que a existência humana tem essa coisa, né? Da ganância, sobretudo das lideranças que têm influência, têm poder, né? Então a gente tem que estar atento a isso. A justiça divina tem que estar no nosso coração e a gente tem que entender e fazer de tudo para ultrapassar isso, ir muito além do que interessa a poucos, né? E abraçar as causas do Evangelho que Jesus nos ensinou. Eu acho que é essa atenção que a gente tem que estar aí. Só isso. Muito bem. Mais alguém quer comentar? Não? Então, só gostaria de fazer uma pergunta para o Mário, né? A respeito desses dizeres de Jesus, né? No versículo no versículo 28, ele fala das ocasiões de pecado, né, que a gente pode estar cometendo, né, de arrancar o olho, cortar a mão. Qual o sentido dessas palavras que se for ver são duras, né? São duras, né? As palavras de Jesus, e tem que ser interpretada de maneira correta, né? Senão a pessoa acaba se prejudicando. É aquilo que você mesmo falou, a interpretação ao pé da letra, né? Fica complicado, ninguém vai arrancar o olho, né? Mas Jesus, ele faz uma comparação assim bem forte, né?
para você ter discernimento, ter ciência do que é muito pecado, né? Se seu olho te faz pecar, você arranca o olho, não é isso, né? Você tem que, é um reconhecimento, é aquilo que nós falamos da primeira vez, reconhecer que você errou, né? E ter a dignidade alimentada pelo amor divino, né? O amor de Deus, né? Você tem essa dignidade para pedir perdão. E aí, porque nós somos vulneráveis ao pecado, muito vulneráveis. Né? E como diz a popular, a carne é fraca. Né? A gente tem que estar atento a isso, né? A gente é vulnerável. Os olhos nos levam a pecar, a mão nos leva a pecar, o paladar nos leva a pecar, né? Assim, né? A gula, né? O paladar é a gula, o olho, né? A ganância de olhar, entendeu? E a gente tem que estar atento a essas coisas, não nos deixar levar. Por isso que a nossa justiça tem que ultrapassar a dos fariseus e escribas, que propõem todas essas coisas, né? De repente, a coisa é tão bela, né? Que nos atrai. Aí a gente acaba caindo numa armadilha. As armadilhas não são assim, né? A gente monta uma armadilha para, sei lá, pegar um passarinho, antigamente punha, né? Uma coisa para atrair o passarinho, né? Então era uma fria, ele caía no salpão, né? A gente tem que estar atento a isso, aqui mal comparando. Tem que estar muito atento, né? A essas coisas, né? Que nos levam a... Nós somos vulneráveis, né? A essas coisas. Então tem que... Jesus fala isso, deixa bem claro, né? A gente tem que estar muito atento. Né? É por aí. Esse texto do Evangelho aqui de Mateus é complicado. Porque, na verdade, está querendo dizer assim, vamos cortar o mal pela raiz, né? Exatamente, é isso aí, bomba. É melhor você, se aquele amigo está te levando a pecar, é melhor cortar a relação com ele, né? Do que ir para o inferno junto com ele. Não se deixar levar por ilusões, né? Corta já, isso que quer dizer, né? Já corta. Não, e hoje, né, hoje é muito, a informação é muito rápida, é muito forte, né? É uma descarga de informações, né? De coisas que nos levam a consumir mais, gastar mais. E, né, assim, o mundo desse jeito, né? E a gente esquece de olhar por irmão, e a gente vai passando por cima, né? Nosso foco, nosso olhar fica voltado para coisa que é bonita, cheirosa, perfumada, colorida, né? Mas pode ser um engodo, né? Essa palavra engodo é forte, cai bem aí no Evangelho de hoje. Fique atento ao engodo, né? A gente podia ficar falando a noite inteira aqui na Vicência. Com certeza, com certeza. Acho que todo mundo aí teve muitas ideias, muitas coisas que poderia falar. Com certeza, né? Daí a coisa ia se arrastando. Então vamos encerrar? Então vamos agradecer a Deus por esse momento tão lindo, né, na nossa fraternidade, onde nós percebemos Ele presente aqui no nosso meio, nos ajudando, né? Quantas coisas que nós aprendemos essa noite, né, através dele, do Espírito Santo. Nós aqui servimos para passar essa mensagem que é dele, não é nossa. Então nós não fizemos nada. Ele fez tudo isso acontecer. Então vamos agradecer a Ele dizendo: Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai nosso, que estás no céu, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, a nossa fraternidade.
O Senhor esteja convosco. Ele está Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.